Hello, students. How are you today? Como vocês estão hoje? Eu espero que estejam bem. Bem, amores, hoje nós iremos corrigir as páginas e iremos fazer a nossa revisão final dos conteúdos, ok? Vamos abrir na primeira página da atividade, vamos corrigir e depois revisar o nosso conteúdo. Página 69. Na página 69, você viu aí que tinha uma lista, Toby's To-Do List, que era a lista do Toby das coisas que ele precisa fazer. E aí ele dividiu em Morning Routine e Evening Routine, rotina da manhã e rotina da tarde. E ele colocou tudo que ele faz pela manhã e tudo que ele faz pela tarde. E aí na questão 12, você iria escrever a sua rotina. O que você faz pela manhã? Você iria escrever em inglês. O que você faz pela tarde? Você também iria escrever em inglês. Como é uma resposta pessoal, eu não coloquei aqui. Mas os que me mandaram a foto da atividade, eu já vi, ok? Então, vamos para a próxima página. E aí, vocês iriam lá para a página 145. O que está pedindo na questão 145? Vocês olharam para todos os balões, vocês perceberam que nele tem duas informações. Em cada balão tem duas informações. Quais são? A primeira informação é da atividade que os personagens estão desenvolvendo e a segunda informação é do horário. Então vamos lá para a letra A. Na letra A nós temos Wake up, sweetie. It's 6:30. Wake up é a primeira informação, então você vai procurar na primeira coluna qual imagem se refere ao wake up. E é a última imagem, onde tem uma garotinha sendo acordada pela mãe, então você bota a letra A. E qual foi a segunda informação? It's 6:30, são 6:30. Então você vai agora olhar para a segunda coluna, procurar o relógio que está marcando 6:30 e colocar A. Nós vimos ali que é o relógio na cor roxa. Então vai ficar a letra A na garotinha que está acordando e no relógio que marca 6:30. Letra B. I usually do my homework at 3 o'clock. Do my homework. Em qual dessas imagens representa do my homework? A primeira imagem, que ele está fazendo o dever de casa. E ele diz que está fazendo at 3 o'clock. Procura o relógio que marca 3 o'clock, que é o relógio verde. Aí você marca B. Letra C. Daniel, it's 12:30. Can you feed the cat, please? Daniel, são 12:30. O relógio que está marcando 12:30, o primeiro. Letra C. Can you feed the cat? Feed the cat significa alimentar o gato. Então vamos colocar C também na imagem onde o garoto está alimentando o gato. Letra D. Goodbye, Chris. It's 9:30 p.m. and I have to sleep. Goodbye, Chris. Tchau, Chris. Tem uma imagem aí, a terceira imagem, em que tem uma mulher dando tchau para o amigo dela. Então vamos botar D. E ela disse que é 9:30, 9:30. Então vamos colocar D no último relógio que está marcando 9:30. Por último, letra E. Guess what, Jill? It's 10 o'clock. It's time to play games on the tablet. Então, ele disse que está na hora de jogar jogos no tablet. Qual foi o horário que ele disse? 10 o'clock. 10 horas. Então, vamos colocar a letra E no relógio que marca 10 horas e também na imagem das duas crianças que estão brincando no tablet. Por último, página 146, em que vocês observaram as imagens, observaram os horários e montaram a frase. Então, na primeira imagem, nós temos duas crianças tomando banho e o relógio está marcando 6 horas. Então, a frase fica: They have a shower at 6 o'clock. Eles tomam banho
às 6 horas em ponto. Na imagem do lado, nós temos duas meninas tomando café e o horário está marcando 6h30. Então a frase fica: They have breakfast at 6:30. Elas tomam café da manhã às 6h30 ou 6h30. Embaixo, temos duas meninas escovando os dentes às 7 horas. Então a frase fica: They brush their teeth at 7 o'clock. They brush the teeth at 7 o'clock. E por último, elas estão indo para a escola às 7h30. E a frase fica: They go to school at 7:30. They go to school at 7:30. Bem, aqui nós temos o roteiro da nossa avaliação. Nós temos aqui os 3 conteúdos que nós precisamos estar estudando para fazer a próxima avaliação. É a nossa unidade 5. E o que nós temos dentro da unidade 5? Nós temos Daily Routine, que são as atividades da rotina diária. Temos as horas, tanto AM, PM, quanto as horas em ponto, o'clock. Coloquei até aqui a letra mais escura no horas em ponto, o'clock, porque nós vamos precisar mais dele do que do AM, PM. Então, foquem bastante no o'clock. E, por último, o verbo to be na forma interrogativa. Bem, nós vamos fazer a nossa revisão e eu vou focar nessa revisão no conteúdo das horas e no conteúdo do verbo to be. Eu percebi que vocês estão indo muito bem no que se refere ao vocabulário, do que se refere ao daily routine. Então, eu senti a maior necessidade de revisar sobre as horas e sobre o verbo to be. E é isso que nós vamos fazer. Vamos começar com as horas, depois vamos para o verbo to be. Bem, nós vimos primeiramente sobre as horas em AM e PM. Lembram o que significam cada um dos termos? AM eu vou utilizar após dizer uma hora, um horário que esteja entre a meia-noite e o meio-dia. Então, durante a madrugada e durante a manhã, eu vou dizer a hora e complementar com AM. Depois do meio-dia até chegar à meia-noite, eu vou dizer a hora e completar com PM, ou seja, durante a tarde e durante a noite, eu digo PM. Resumindo, não esqueçam dessa informação. Durante a madrugada e a manhã, utilizamos AM. Durante a tarde e a noite, utilizamos PM. Recomendo que vocês anotem essa informação para que vocês não esqueçam, ok? Que vai facilitar também na hora do estudo. Vamos agora? Vou colocar aqui alguns exemplos para vocês. 7h30 da manhã. O que eu vou precisar saber? Vou precisar saber como é o 7 em inglês e como é o 30. Então, eu vou dizer 7:30 e o complemento. Vou complementar com AM ou com PM. Sim, nós estudamos que durante a manhã nós utilizamos AM. Então, fica 7:30 AM. Segundo, 6h15 da tarde. À tarde, nós utilizamos AM ou PM? PM, então fica 6:15 PM. Terceiro exemplo, 2h10 da madrugada. 2h10 da madrugada. Durante a madrugada, eu utilizo AM ou PM? AM, então fica 2:10 AM. E por último, 10h20 da noite. Durante a noite, eu utilizo AM ou PM? PM, então fica 10:20 PM. Muito bem. E chegamos nas horas em ponto, que como eu coloquei ali no roteiro, coloquei destacado porque é o que nós precisamos prestar mais atenção. Então, olha só.
Nós vamos utilizar o termo o'clock todas as vezes que as horas estiverem exatas. As horas exatas é quando está marcando exatamente aquela hora, sem nenhum minuto à frente. Então, o que nós temos aqui? No primeiro exemplo, nós temos 8 o'clock. Por que 8 o'clock? Porque está marcando 8 horas em ponto. Então, se está em ponto, nós vamos dizer o'clock. Embaixo, temos um relógio marcando 2 horas em ponto. Então, nós vamos dizer o número 2 em inglês e vamos completar com o termo 2 o'clock. Voltando ali para cima, na outra coluna, tem um relógio marcando 3 horas em ponto. Então, nós temos 3 o'clock. 3 o'clock. Por último, um relógio marcando 9 horas em ponto. 9 em inglês eu digo 9. Então fica 9 o'clock. Por último, para fechar a nossa revisão, nós temos o verbo to be na forma interrogativa. Nós já estudamos, alguns meses antes, estudamos a forma afirmativa do verbo to be. E agora nós estamos estudando o interrogativo. E o que muda? Vai mudar a ordem que você vai trocar. Você vai colocar o verbo na frente agora e depois o pronome e um ponto de interrogação. Então, olha só como eu tenho aqui. Na afirmativa, eu tenho I am. A interrogativa fica am I? You are. Are you? He is. Is he? She is. Is she? It is. Is it? We are. Are we? You are. Are you? They are. Are they? Muito simples. Trocou a ordem, só você trocar a ordem, ok? Vamos lá para os exemplos. Vamos primeiro relembrar como nós colocamos na forma afirmativa em uma frase. Vocês lembram o que nós utilizamos depois do she? Lembram que durante a conjugação do verbo nós só temos 3 formas de conjugar? Nós temos o are, o is e o am. Com o she, eu utilizo are, is ou am. Is, he, she, it, eu sempre vou utilizar is. Então fica he is a friend. We. O que nós utilizamos com we? Utilizamos are. Então fica we are having fun. Com it. Também is. It is a nice day. E com I? I am, I are ou I is? I am, então fica I am tired today. E agora, como fica na interrogativa? Fica exatamente do mesmo jeito da afirmativa, a diferença é que você vai colocar o verbo na frente agora. Então, tia, quando eu for preencher, eu preciso colocar o ponto de interrogação também? Não. Não precisa porque o ponto de interrogação já está no final da frase, tá bom? Você vai colocar somente o verbo. O que eu utilizo com she? Nós acabamos de ver ali na página anterior. Is. Então fica, is she a friend? Segunda frase, o que eu utilizo com we? Are. Então fica, are we doing good today? Terceira frase, it. O que eu utilizo com it? Is. Então fica, is it a bad idea? Por último, I. O que eu utilizo com I? Am. Então fica, am I a good student? Simples. Não tem nenhuma dificuldade em transformar o verbo para interrogativo. É só você trocar a ordem.
Não precisa botar o ponto de interrogação, não precisa nada. Só coloca o verbo, tá bom? Só você saber o que é que você usa com she, o que é que você usa com we, com I, com he, ok? Sabendo isso, você consegue responder sem problemas. Bem, a atividade complementar. Vamos fazer as páginas 120 e 121. Elas são atividades de revisão, então vai ajudar bastante vocês. Na questão 1 da página 120, nós temos aí um exemplo. No exemplo, a menina diz: I have lunch at 12 p.m. Eu almoço ao meio-dia, às 12 horas. Por que ela colocou p.m.? Porque meio-dia já é o início da tarde. Então, na tarde, nós utilizamos p.m. Então, você vai responder com os horários da mesma forma do dela, só que você vai utilizar ou AM ou PM. Tia, como eu vou saber se eu vou utilizar o AM ou PM? É justamente na frase que você vai descobrir. Por exemplo, na garotinha que está do lado dela, ela diz: I go to school. I go to school significa eu vou para a escola. E no relógio está marcando 8 horas. Você não vai para a escola às 8 horas da noite. Então, obviamente, você vai para a escola às 8 horas da manhã. Então, você vai colocar 8 horas e vai colocar o termo que nós utilizamos durante a manhã. Mesma coisa com os outros, é só você observar o que é que eles estão dizendo, ok? Questão 2 da página 121. Você vai preencher com as horas por extenso. Dessa vez você não vai utilizar nem o AM nem o PM, tá bom? Você vai só escrever os números e se a hora estiver em ponto, você vai colocar o o'clock. Se ela não tiver, você só escreve os números por extenso. Por último, finalizando, questão 3. Você vai passar essas frases que estão aí na afirmativa, você vai passar para a interrogativa. Ele até deixou bem fácil aí, porque ele colocou as cores. Então, as palavras que estão na cor verde, você vai escrever no quadro verde. O que está no quadro azul, você escreve no quadro azul. O que está no amarelo, você escreve no amarelo. Então, vocês vão perceber como é fácil transformar a frase da afirmativa para a interrogativa, ok? Essa foi a nossa revisão. Se vocês ainda estiverem com dúvidas, por favor, não fiquem com a dúvida. Me chamem, me perguntem, que eu respondo, ok? See you on the next class. Bye bye, students!